Agora, direto de Brasília, no Distrito Federal, você passa a ouvir o quadro Modas Caipiras Eternas, com Oscar Neto. Boa noite, meu amigo Silas Ribeiro e ouvintes aí do Viola Bruta. É o Oscar Neto aqui de Brasília mais uma vez. Silas, na semana passada, você comentou que iria passar uns dias de férias lá na cidade de Pederneiras, aí pertinho de onde você mora, no interior de São Paulo, né? E você comentou mais, tem uma pessoa muito famosa que nasceu em Pederneiras, você falou, me lembrei aqui agora, o nosso compositor, poeta José Caetano Herba, e me pediu se uma hora eu pudesse falar. Vamos falar logo hoje, é para quê? Para deixar para depois. E é o seguinte, ele tem uma história tão longa e bonita, que eu levaria o programa inteiro para falar metade do que foi José Caetano Herba. Então eu peço aqui desculpas. Eu sei que ele tem filho que pode estar ouvindo, tem sobrinho, tem irmão, parente próximo, amigos, fãs, que pode assim, poxa, o Oscar esqueceu de falar tal dupla que gravou o Caetano Herba, pode esquecer alguma música, posso, com certeza. Toda vez que eu participar aqui, eu vou deixar de falar muita coisa importante sobre o personagem que a gente se propõe a falar, né, da cultura caipira. E assim não vai ser diferente com José Caetano Herba. Mas eu procuro ser o mais fiel possível à história que eu me proponho a falar. Eu tenho aqui, graças a Deus, alguns livros que durante 40 anos eu fui comprando alguns ou alguém me mandou de presente. Por exemplo, eu tenho o dossiê das Irmãs Galvão, que eu ganhei do autor, Michael Monteiro, lá de Curitiba, no Paraná. Eu tenho um livro que eu ganhei também do autor lá da cidade de Botucatu, que conta a história da Ana Rosa, aquela moda que o Tião Carreiro e Pardinho gravou, é um caso verídico, né? Uma hora a gente pode falar sobre ela também. O Carreirinho fez a letra para Ana Rosa e virou um sucesso, né? Belmonte e Amaraí também, eu tenho o livro da história deles. Quem mais? Do Sérgio Reis, eu ganhei do próprio Sérgio Reis a biografia dele. O Palmeira, eu tenho a história recente, um livro muito bom, eu acabei de ler há poucos dias. Então a gente vai se baseando nisso. Tem outros livros que eu não me lembro aqui agora. Do Tonico Tinoco, claro. Tem um livro do Pedro Bento Zé da Estrada. Então, assim, são tantos livros que eu até nem me lembro aqui agora. E eu estou falando de improviso. E eu recorro muito à internet em alguns sites confiáveis. Porque tem muita bobagem na internet aí que não são verdades, denigra a imagem do artista, principalmente sendo caipira. E então tem uns que eu evito até de ver. Mas vamos lá. José Caetano Herba nasceu, como eu disse, na cidade de Pederneiras, interior de São Paulo, no dia 11 de setembro do ano de 1937. Então, o ano passado, em setembro de 2025, ele teria feito 88 anos. Poderia muito bem estar entre nós ainda, né? Faria esse ano agora 89. Mas, infelizmente, o Caetano Herba nos deixou dia 11 de julho de 2009, com 72 anos de idade. Ele adquiriu uma doença degenerativa que, por 2 anos, ele sofreu com essa doença até vir ao óbito em 2009. E aqui eu quero fazer um parêntese. Sabe quem também é conterrâneo do Caetano Herba? E muita gente pensa que eles são de Piracicaba, em São Paulo. É a dupla Craveiro e Cravinho. Eles também nasceram em Pederneiras, mas em seguida mudaram para Piracicaba. E moram aí até hoje, né? Um está com 87 anos, o outro com 93 para 94, o Craveiro e Cravinho. E eles pararam de cantar devido à idade já muito avançada, né? Mas são imortais também, como o Caetano Herba, eu sempre digo isso aqui. Essas pessoas, essas personalidades têm que ser respeitadas, porque a sua obra ficará aí para sempre. Daqui 100 anos nós vamos ouvir moda de Caetano Herba, de Craveiro e Cravinho e de tantas outras do passado que já nos deixaram há muitos anos atrás. Então, por isso, temos que ter muito respeito e cuidado na hora de se propor a falar sobre eles. Continuando aqui, o Caetano Herba, desde muito jovem, com 11, 12 anos, já escrevia seus poemas. Na escola, antigamente, era muito comum falar assim, vamos fazer uma composição, que com o passar dos anos, a modernidade foi chegando, eles mudaram para redação. Mas para mim é a mesma coisa. Naquela época, o Caetano Herba não fazia uma composição, ele fazia um poema na escola, com 11, 12 anos. E eu sei que aos 18 anos ele
ele foi para a capital paulista, se formou em contabilidade, foi bancário lá em São Paulo, capital, mas o negócio dele era escrever uns versos e procurar alguém para gravar em forma de música, sertaneja raiz. E o que aconteceu? Olha as coincidências da vida, né? Os seus conterrâneos, Craveiro e Cravinho, foi a primeira dupla a gravar uma moda do Caetano Herba. Isso é muito bacana, né, Silas e ouvintes? A moda Pai da Aviação, em 1968, Craveiro e Cravinho gravam, uma homenagem ao Santos Dumont. Daí para frente, ele chamou a atenção de outras duplas consagradas, a partir de 68, né? Como, por exemplo, Tonico e Tinoco, Leu e Léo, Vieira e Vieirinha, Cacique e Pajé, Mococa e Paraíso um pouco depois, e chama, assim, também como compositor, a atenção do Tião do Carro, que sempre teve dupla, né? A partir de 1990, das 500 modas que o José Caetano Herba tem participação como compositor em mais de 40 anos de carreira, o Tião do Carro, a partir de 1990, tem parceria em mais de 70 modas. Olha a importância do Tião do Carro junto com o Caetano Herba, né? E naquela época, a partir dos anos 90, não existia WhatsApp, nem e-mail, nem essas facilidades para você mandar a letra já pronta para o outro colocar a melodia e os arranjos, né? Então, ou ditava por telefone, né? Eu sei dessa história porque eu já ouvi de alguns compositores antigos, como o Ademar Braga já me falou. Tinha música que eu ditava. Pro Tião do Carro, por exemplo. O Ademar Braga tem o Sonho de Caboclo, fazendo um parênteses aqui, né? O Sonho de Caboclo é Tião do Carro e Ademar Braga, é um clássico também. Aí ele levou pro Tião do Carro, o Tião do Carro, quando olhou, o Odilon apresentou, que era parceiro do Tião do Carro na época, o Ademar Braga. O Ademar já me contou isso. E aí o Tião do Carro olhou assim e falou: poxa vida, mas eu já tenho tanta coisa para colocar a melodia que está na minha mão aqui, do Caetano Herba, agora tem mais esse Ademar Braga aí para eu falar também. Quando ele viu a letra Sonho de Caboclo e mais umas outras 3, ele gostou tanto. Falou: não, eu vou dar uma pausa aqui nas modas do Caetano Herba e vou fazer essa do Ademar Braga, que é Sonho de Caboclo. Mas essa é outra história que depois a gente conta. E aí, voltando aqui, então o Tião do Carro tem mais ou menos 72 modas em parceria com o Caetano Herba. O Paraíso tem mais de 20 também, só clássico. O Tonico, da dupla Tonico e Tinoco, tem mais de 10 modas que ele entra como parceiro ainda, bem antes dos anos 90, né? E por aí vai. As duplas que gravaram, além do próprio Caetano Herba, que em 1999 lança um LP com poemas sertanejos falados por ele. Ele declama, o Caetano Herba, que era um grande declamador também dos seus poemas. Ele lança, então, em 99 e mais 2 LPs nos anos seguintes, em formas de poemas. Mas as duplas, então, né, como eu estava falando, Léo, Vieira e Vieirinha, Cacique Pajé, Mococa e Paraíso, e o Tião do Carro, a partir de 1990, com todos os seus parceiros. Vamos ver se eu lembro aqui. O Talismã. O Jacques Antunes grava um CD com o Tião do Carro, porque o Jacques Antunes, o ator da Rede Globo, é cantor também, música sertaneja raiz. Ele é do norte de Minas Gerais. Então ele conhece bem a história do Tião Carreiro, aquela cultura caipira ali do Theo Azevedo. Estou fugindo um pouco dos assuntos, mas é porque a história da música caipira é muito interessante, né? Então o Tião do Carro e o Jacques Antunes gravam um CD e tem muita moda do Caetano Herba, como, por exemplo, o Francisco de Assis. Tião do Carro e Jacques Antunes são os primeiros a gravar. Depois, no mesmo ano, o Tião do Carro e o Pagodinho relançam a moda Francisco de Assis, que virou um clássico, com inúmeras regravações, né? Tião do Carro e Pagodinho gravaram também coisa do Caetano Herba, Tião do Carro e Odilon, Tião do Carro e Santarém também gravaram. Até quero te pedir pela primeira vez, na hora que eu falar aqui, não sei se eu vou depois também tomar a liberdade de te pedir em outras falas aí, uma moda que me chama muita atenção, porque eu gosto demais. Mas antes de eu te pedir essa moda do Caetano Herba e Tião do Carro, eu quero citar outras obras que o José Caetano Herba assinou. Bolha de Sabão, muito linda essa melodia, né? Saco de Ouro, Mococa e Paraíso. Berço de Espinhos, tem Taviano e Tavares aí, essa moda é muito bonita, né? Meu Pai, A Volta do Filho, O Capial, Figura do Velho, Mala de Ouro, Velho Arado, Cacique Pajé, virou um clássico também. Garganta do Mundo, Fernando e Osmair. Mãe de Carvão, Leu e Léo.
Mala de Ouro tem inúmeras gravações. Ninho de Andorinha, meu querido amigo Zé do Cedro e João do Pinho, saudoso. Tião do Pinho também está aí entre nós. Cantam muito essa moda bonita, Ninho de Andorinha. Mala Amarela, Otávio Augusto e Gabriel surgiram no cenário caipira com essa moda de Paraíso e José Caetano Herba, né? A que eu quero te pedir, para encerrar, é com Tião do Carro e Santarém. É o último CD do Tião do Carro no ano de 2006. Por quê? No mesmo ano que nós perdemos o Caetano Herba, em 2009, nós perdemos também o Tião do Carro. Depois a gente fala uma hora especificamente sobre o Tião do Carro. Mas eu acho essa moda tão bonita, chama-se Presente Especial. A autoria do Caetano Herba e do Tião do Carro. A declamação dessa moda é feita pelo Tony Gomide. Então, Silas, homenageamos hoje o seu conterrâneo de Pederneiras, já que você também é nascido em Pederneiras. Grande abraço a você, a homenagem também se estende a você, meu amigo, e ao seu conterrâneo, grande compositor José Caetano Herba, a quem eu rendo todas as homenagens possíveis. Isso aqui foi uma singela que nós fizemos a ele, né? E a cada um que está na escuta do Viola Bruta, recebam aí o abraço do Oscar Neto diretamente aqui de Brasília, gente. Fiquem com Deus. Viola Bruta! Eu achei no chão do shopping, na semana do Natal, uma cartinha amassada na entrada principal. Fui lendo as primeiras linhas, não vi nisso nenhum mal. A criança que escrevia, pro Papai Noel pedia um presente especial. Eu não tenho cavalinho, nem radinho pra escutar. Minhas roupinhas surradas, mas ainda dá pra usar. Mas o que eu queria mesmo, isto eu queria ganhar. Se o senhor não se incomoda, uma cadeira de rodas pra minha mãe passear. Essas de rodas macia que no plano sai rodando, quando chega na subida eu mesmo vou empurrando. Quero ver mamãe sorrindo, quero ver mamãe passeando. E na noite de Natal eu vou ficar no quintal a noite inteira esperando. Beijei a carta e chorei e fiquei indignado. Nela não tinha endereço e ninguém tinha assinado. Somente no rodapé tinha o recado gravado. Eu moro lá na favela, na ponta de uma viela, num lugar tão complicado. Passei a semana inteira muito triste, aborrecido, mas na noite de Natal falaram nos meus ouvidos. Quem escreveu a cartinha foi um menino sofrido, mas hoje ele está feliz. As casas André Luiz atendeu
o seu pedido.